Olá, tudo bem com vocês? O que você já perdeu na sua vida por causa do medo? O medo já me fez perder oportunidades únicas. O medo já me fez perder fases maravilhosas da minha vida, onde eu poderia ter sido muito mais feliz, onde eu poderia ter feito escolhas diferentes, mas os traumas, os medos que marcaram a minha infância, que marcaram a minha alma, me fez viver aprisionada ao medo da morte, medo do futuro, medo de não vencer na vida, medo de falhar, medo de perder meus pais, medo de morrer, medo de casar, medo de ter filhos, medo me assolava. O que eu quero dizer para você hoje é que todos nós temos medo. O medo é inerente ao ser humano, é um instinto de autopreservação. O medo, por exemplo, é o que te previne você de ir à beira de um penhasco, ou de, por exemplo, andar numa moto em altíssima velocidade. Enfim, o medo também é benéfico, mas o mesmo medo que pode preservar a sua vida é o mesmo medo que tem o poder de paralisar a sua vida. Então, assim, por muitos anos a minha vida foi paralisada, né? Por muitos anos. Então não existe um segredo para acabar com medo. A questão é que você precisa fazer uma escolha, se vai ser guiada pelo medo ou não. Eu precisei fazer uma escolha na minha vida. Eu um dia tomei uma decisão. Eu falei para mim mesma: Cristina, você vai ser guiada pelo medo ou você vai ser guiada pelo Espírito Santo? Né? Porque o medo sempre vai te levar à autopreservação, à autossalvação. Enquanto o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, vai te levar a viver coisas extraordinárias. Lembre-se, o medo te conduz à covardia, a fé te conduz à ousadia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de covardia nem de medo, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. E aí foi quando eu tive um encontro maravilhoso com Deus. Até que eu conheci o amor de Deus na minha vida. Até que eu conheci o plano de Deus para a minha vida. E entendi que lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, diz o seguinte: que no amor não existe medo. Então o verdadeiro amor lança fora todo medo. Foi quando eu recebi o amor de Deus na minha vida. Foi quando eu decidi andar em vitória. Foi quando eu consegui vencer o medo. Eu quero te convidar hoje a abrir mão da mentalidade de escravo para viver uma mentalidade de filhos de Deus. Queridos, não sei se você lembra, os discípulos de Jesus passaram por uma tempestade, eles estavam num barco, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, fala sobre isso. Eles estavam no barco com Jesus e os discípulos, quando viram aquela tempestade, eles se apavoraram, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque eles tinham a mentalidade de escravo. E Jesus dormia. Por que Jesus dormia? Porque Jesus ele tem a mentalidade de filho de Deus. Então o que eu quero dizer para você é que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Deus tem a mentalidade de filho para você. Olha, Jesus morreu na cruz para mostrar para você o quanto Deus te ama, o quanto você é amado. Talvez você hoje, neste momento, se encontre com medo, se encontre aprisionado pelo medo, assim como eu um dia vivi aprisionada pelo medo. Talvez você está com medo do futuro, medo da morte, ou você tem medo, o medo de relacionar com alguém. Um dia talvez você foi decepcionado, você sofreu um trauma e no relacionamento você foi traído e você tem medo de sofrer de novo e você não se relaciona mais. Talvez você tenha um chamado de Deus na sua vida, você tem um ministério, mas você tem medo de exercer o dom que Deus te deu.
Eu quero dizer para você hoje o seguinte: você precisa ser valente, você precisa ser ousado em Deus. Você precisa acreditar que o amor de Deus lança fora todo medo, que o que Deus tem para a sua vida são coisas extraordinárias, coisas que você ainda não viveu nessa vida. Olha, existe uma frase que eu amei quando eu ouvi: você só tem autoridade e ousadia sobre aquilo ao qual você consegue dormir. Para encerrar essa palavra, eu quero deixar 2 dicas maravilhosas para você. 2 dicas que vai te ajudar a vencer o medo e andar em ousadia. A primeira dica é: seja cheio do Espírito Santo. Isso, seja cheio do Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito Santo é Paracleto, que significa aquele que anda ao lado. Eu quero dizer que Deus sempre vai estar do seu lado. Ele sempre vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Antes de Jesus subir para o Pai, quando ele ressuscitou, ele deu a ordem para os discípulos pregar a palavra, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? E aí ele encerra dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para você que todos os dias o Espírito Santo de Deus está com você. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te desamparar, porque ele sempre vai estar do nosso lado. Nos momentos mais difíceis que você esteja passando, ele vai estar com você. Lembre-se, ele vai te ajudar a vencer todo medo. A segunda dica que eu quero deixar para você é: não preste atenção na voz do medo. Isso, não preste atenção na voz do medo. Eu vou te dar um exemplo. Não sei se você já passou por uma casa e ouviu o latido de um cachorro. E às vezes, quando você vai olhar aquele cachorro, você vai ver que não era aquilo que você estava pensando, né? O cachorro, a voz era tão alta, mas o cachorro era bem pequenininho. E é assim que é o medo. O medo, ele é virtual, ele parece maior do que ele é. E muitas vezes nós nos enganamos, nós achamos que é algo maior do que nós, e às vezes é uma coisa bem pequenininha. Então, não ouça a voz do medo, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de palavras como: não temas, seja forte, seja corajoso, você vai vencer, eu estou contigo. Então, nós precisamos nos apropriar dessa palavra. E eu tenho certeza, o Espírito Santo vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Quando você estiver passando por aflições, por momentos difíceis, o Espírito Santo vai estar contigo, te encorajando a vencer todas as suas dificuldades, tá bom? Que Deus possa encher seu coração de paz, e você entenda: o amor de Deus lança fora todo medo. Quando você tem um encontro verdadeiro com esse Deus, ele arranca os nossos medos, ele arranca as nossas inseguranças e nos faz ser mais do que vencedores. E é por isso que o apóstolo Paulo falou: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus, o Filho de Deus. Que você possa ser abençoado com essa palavra, que você também possa compartilhar e possa curtir, e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.